Marcos 6,34. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. Sabe qual foi o dia mais estressante da vida de Jesus? Claro, foi o dia de sua crucifixão. Agora vamos dificultar um pouco. Qual foi o segundo dia mais estressante da vida de Jesus? Você sabe qual é? Ficou mais complicado agora. Afinal, a gente nunca se lembra dos segundos lugares. O segundo dia mais estressante da vida de Jesus começa com um sentimento de perda. Jesus fica sabendo nas primeiras horas da manhã que João Batista, seu primo e aquele que o havia batizado, tinha sido morto. Sua cabeça havia sido levada em uma bandeja a quem o encomendara a sua execução. Que jeito difícil de começar um dia, não é? O pior de tudo é que, em meio à notícia acerca da morte de João Batista, surge uma outra sensação, também experimentada por Jesus no segundo dia mais estressante da sua vida. É o risco. A informação complementar é que ele será o próximo a ser caçado por Herodes. É difícil começar um dia assim, com uma grande perda e com o risco de perder a sua própria vida. Diante dessas circunstâncias, Jesus decide atravessar o mar da Galileia para passar o dia em oração. Você julgaria Jesus por querer ficar sozinho naquele dia? Eu certamente não, e afinal de contas, em dias assim, o nosso desejo é ficar sozinhos mesmo, distantes dos ruídos que existem ao nosso redor. Jesus coloca os pés no barco e então surge o terceiro momento daquele dia. O terceiro sentimento, que é o sentimento de júbilo. Um contraste, não é? Como é possível misturar perda, risco e júbilo, satisfação ao mesmo tempo? Os discípulos estavam chegando naquele exato momento de uma atividade de estágio para a qual Jesus os havia enviado. Estavam empolgados com o resultado do trabalho realizado e queriam contar para Jesus as histórias vividas. O mestre precisa fazer uma escolha. Escolher as suas prioridades ou valorizar as pessoas. Diante da alegria dos discípulos, ele experimenta a empolgação daqueles homens e só depois relata a eles sobre a morte de João Batista. E aí convida-os para atravessarem juntos o mar da Galileia. Mas sabe, este era apenas o começo. Agora são milhares de pessoas que se aproximam. Agora há pouco tinham chegado os discípulos, mas agora está chegando uma grande multidão. Quem são essas pessoas que estão chegando? Elas querem ouvir a Jesus. São aquelas pessoas para quem os discípulos haviam falado a respeito dele. Eles querem conhecer o Mestre. Então surge a próxima circunstância enfrentada por Jesus. É o tumulto. Mas Jesus sabia valorizar as pessoas. Diante daquele tumulto, ele atende a multidão, como somente ele seria capaz de fazer. E somente em seguida despede o povo. Agora Jesus está no barquinho com os seus discípulos. Há silêncio quase total. Ruído? Somente o da água batendo no casco do barco. Há lágrimas correndo pela face do Mestre. Tristeza pela morte de João Batista. A multidão não estava satisfeita. Jesus estava chorando no barco, prestes a chegar do outro lado do mar da Galileia, mas a multidão resolve caminhar 10 quilômetros pela praia para se encontrar com Jesus do outro lado do mar da Galileia. Então, o momento de paz de Jesus passa por um outro momento, que é a interrupção. É interessante como essa história aparece nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles contam essa história. Certamente isso acontece porque Deus tem lições importantes para tirarmos deste relato. E qual é então a atitude de Jesus para com a multidão que andou 10 quilômetros para ir novamente ao seu encontro? A Bíblia diz que ele sente compaixão de cada um daqueles que o buscam. Vê cada um como ovelhas sem pastor, segundo Marcos 6,34. Por isso, naquela tarde, Jesus cura os doentes. Mateus 14,14. Sabe, é interessante nós notarmos que Jesus não curou alguns doentes, ele curou os doentes, o que nos faz entender que ele curou a todos. Jesus faz o bem para muitas pessoas no seu segundo dia mais difícil. Mas por que Jesus, no segundo dia mais estressante de sua vida, agiu dessa maneira, abrindo mão de suas prioridades pessoais? Porque ele valorizava as pessoas. Você acha que o dia terminou? Não, ainda não. Jesus ainda vai enfrentar uma outra situação. Amanhã veremos o desfecho desse dia.
contrastaremos a atitude de Jesus com a atitude dos discípulos. Então você não perde por esperar. O desafio para hoje é fazer o bem a alguém. Experimente utilizar um pouco do seu tempo e de seus recursos para valorizar as pessoas. Avalie depois como você se sentirá.